Irmãos, livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Ezequiel, Daniel, capítulo 9. Nós vamos ver aqui Daniel como um homem da palavra e como um homem de oração. Ele teve acesso ao livro do profeta Jeremias e entendeu pelas profecias que estava perto o livramento. Portanto, isso o motiva a buscar a Deus através da oração, clamar a misericórdia pelo povo de Deus. Então, a oração, a promessa de Deus não o fez ficar negligente, mas o motivou ainda mais a buscar a Deus por meio da oração. Nós vamos ler o capítulo 9 de Daniel até o versículo 19, primeira parte desse capítulo. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê,
temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. Amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o ano era 605 antes de Cristo. Naquele ano, Nabucodonosor, rei da Babilônia, capturou Jerusalém e levou consigo uma parte dos nobres da cidade para serem cativos na sua terra. E dentre estes foram levados Daniel e aqueles seus amigos e muitos outros judeus para o exílio. A maior parte da nação ela foi retirada de sua terra depois, em períodos intercalados. Passaram-se, irmãos, 68 anos desde que tudo aconteceu, desde a primeira investida de Nabucodonosor contra Jerusalém. Daniel está aqui na Babilônia agora há aproximadamente 70 anos. E neste capítulo 9, ao contrário do capítulo 1, que ele ainda era um adolescente de 14 anos, aqui Daniel ele já é um homem idoso. Ele foi levado ao cativeiro com 14 anos, mas está agora com 82 anos de idade. Estamos, irmãos, aqui para você se situar no ano 537 antes de Cristo. O primeiro ano do governo de Dario o Medo. E o idoso profeta Daniel, ele podia recordar tudo que aconteceu com ele durante aqueles 68 anos em que ele esteve na Babilônia, sendo fiel ao Senhor, da sua infância à sua idade, já como idoso, à sua velhice. Dentre todo Israel que foi levado cativo, todos os habitantes de Jerusalém que foram levados cativos, uma parte, um remanescente permaneceu fiel ao Senhor, não se entregou aos prazeres da Babilônia, não virou as costas para Deus, apesar de toda a tentação. Perceba que Daniel, tanto no governo de Nabucodonosor, como agora no governo de Dario, agora é a Medo-Pérsia que domina o mundo da época, Daniel ele passou por altos e baixos, momentos de tribulação, mas também ele teve momentos de elevação, ele foi conduzido a posições, a cargos importantes no governo, tanto da Babilônia quanto agora da Medo-Pérsia. Mas percebam, irmãos, independente das circunstâncias, na adolescência, na velhice, na aflição, na prosperidade, nós vemos um homem que não se deixou seduzir pelo mundo. Nós vemos um homem que se manteve fiel ao seu Deus, independente do ambiente em que ele estava inserido.
É diferente do que muitas pessoas dizem, né? Que o homem é fruto do meio, é o ambiente, é o mundo que faz com que você seja o que você é. Não. Daniel permaneceu um homem fiel ao Senhor. E essa fidelidade dele, irmãos, nós podemos perceber aqui no capítulo 9, em dois aspectos. Nós vemos aqui um homem que era voltado para a palavra de Deus, era um homem que viveu apegado à Bíblia, à Escritura, né? Que era parte do Antigo Testamento ainda naquela época. E nós vemos aqui também um homem comprometido com a oração, homem que vivia aos pés do Senhor, buscando a sua presença. Um homem da palavra, um homem de oração. No capítulo 9 aqui, nós encontramos Daniel, no início do capítulo, apegado ao estudo e à leitura da Bíblia. Não era como nós temos hoje, né, um livro pequeno, contendo toda a escritura do Antigo e Novo Testamento, 66 livros, mas eram rolos de livros, e cada rolo era um livro. E ele teve acesso aqui ao rolo do livro do profeta Jeremias. Entendam, irmãos, Daniel foi um homem privilegiado por Deus como profeta. Ele recebeu visões e revelações do Senhor de forma extraordinária, como a gente vê em todo o seu livro. Mas notem que isso não o fez negligenciar o estudo e a leitura da Bíblia. Ele era um homem que tinha o bom hábito de ler a sua Bíblia regularmente. Então aqui nós somos encorajados com este exemplo de fé de Daniel, de primeiro reconhecer a Bíblia da época que ele tinha acesso como a palavra verdadeira de Deus, mas também de se debruçar diante dessa palavra para compreender a vontade, os planos, os propósitos do Senhor em relação ao seu povo. E Daniel esteve examinando o livro do profeta Jeremias. Provavelmente ainda quando menino, antes de ser levado para o cativeiro, ele deve ter ouvido falar de Jeremias, ou deve ter ouvido o próprio profeta Jeremias já naquele período. O fato é, irmãos, que o livro do profeta foi preservado por Deus, e Daniel, mesmo na Babilônia, teve acesso a este livro do profeta Jeremias, e pôde ler este livro. E de repente ele chega em algumas passagens onde ele pode entender e descobrir o propósito de Deus pelo qual o próprio povo de Deus estava cativo ali na Babilônia. Nós lemos aqui duas partes do livro de Jeremias, capítulo 25, do 8 ao 11, e capítulo 29, do 10 ao 14. No capítulo 25, Daniel pôde ler ali sobre Deus indicando por meio da boca do profeta Jeremias que ele haveria de trazer o juízo sobre o seu próprio povo por causa da sua idolatria. E esse juízo viria pelas mãos de Nabucodonosor, a quem o próprio Deus chama de meu servo. E o povo de Deus estaria sob o domínio deste rei e desta nação Babilônia por 70 anos. E veja que palavra forte, né? O Senhor dizendo no Jeremias 25, 10, farei cessar entre eles a voz de folguedo, a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Apagarei a luz do seu candeeiro. Veja que situação, irmãos. Muitos jovens estavam já prontos para se casarem, e subitamente foram separados pelo cativeiro. A terra se encheu de tristeza e de lágrimas. Não havia mais motivo para cantar os louvores do Senhor. Eles agora tinham pendurado as suas harpas, porque Deus trouxe o juízo, a disciplina com o cativeiro babilônico. Jeremias 25, 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Israel e muitas outras nações. A Babilônia teve o seu auge, o seu momento de dominação,
de exploração, mas ela também ruiu, caiu por terra, desapareceu. E agora quem está no poder, quem está dominando o mundo habitado da época é a Pérsia. Houve uma mudança no governo dos reis, dos poderosos da terra, mas o povo de Deus ainda era um povo exilado, um povo cativo, longe do seu lar, longe da sua terra. E o próprio Daniel esteve ali, irmãos, desde o início do cativeiro. Lembre-se, ele foi levado na primeira leva de pessoas cativas. E agora são 68 anos depois. E ele descobre pelas Escrituras que o cativeiro duraria 70 anos, como Deus disse. Então faltavam apenas 2 anos para o Senhor intervir novamente e libertar o seu povo. E é isso que ele lê no capítulo 29, a leitura que nós fizemos aqui. Eu vos visitarei depois de 70 anos e vos trarei de volta para a vossa terra. Imagine o que se passou no coração do profeta Daniel. Como ele não deve ter se enchido de júbilo e regozijo diante dessa escritura. Irmãos, ele, como qualquer judeu que estava ali, ansiava, desejava do fundo do seu coração retornar para a sua terra, especificamente o remanescente fiel, né? Porque muitos sucumbiram ao poder da Babilônia, ao mundo da Babilônia. Mas aqueles que amavam a Deus ansiavam retornar para a sua terra, para o seu lar. Imagine quão emocionado Daniel não deve ter ficado naquele momento. O tempo do cativeiro estava chegando ao fim. A disciplina do Senhor estava terminando. Mas ainda não havia qualquer sinal visível de que a promessa haveria de se cumprir. O novo império medo-persa não estava dando ainda nenhuma indicação de que os judeus cativos seriam libertados. Claro, irmãos, eles abandonaram a idolatria. A disciplina do Senhor teve algum efeito positivo. Eles abandonaram a idolatria que outrora os dominava e foi o motivo pelo qual foram levados ao cativeiro. Mas, irmãos, parece que a vida espiritual, a alegria, o prazer em Deus, deixou de existir em muitos corações judeus. Havia uma certa indiferença ainda para com o Senhor. Apenas Daniel e alguns outros, poucos, era quem ainda se interessava em buscar a Deus. E veja, é isso que Daniel faz aqui. Ouvindo pela Bíblia a promessa de que Deus estava prestes a visitar o seu povo, para retirá-lo do cativeiro definitivamente, ele se prostra diante do Senhor por meio da oração. Daniel não disse a si mesmo: Deus prometeu que vai acontecer, portanto, vai acontecer, não importa o que eu faça, vou ficar inerte, apenas esperar o momento de Deus agir. Não, a lógica dele era outra. Daniel disse: Deus disse que depois de 70 anos podemos voltar para casa. É a promessa dele, que é fiel. Portanto, orarei, buscarei o Senhor, para que Ele remova a sua ira de cima do seu povo e faça acontecer o retorno prometido, tão ansiado pelos judeus. Irmãos, de uma maneira equivocada, muitos crentes têm utilizado as promessas de Deus como desculpa para cruzar os braços. A atitude, muitas vezes, é essa, de um tipo de fatalismo, né? Ou seja, não importa o que é que eu faça, ou deixe de fazer, Deus vai cumprir a sua promessa. Daniel conhecia
Aliás, ele não conhecia essa atitude. Para ele, a promessa divina, a fidelidade de Deus, era um incentivo para se engajar no árduo trabalho de orar, de buscar a Deus, de interceder pelo povo de Deus. E ele implora, ele clama que Deus manifeste a sua misericórdia, a sua bondade para com o seu povo, depois do juízo. Claro, irmãos, depois de poucos meses, esse Dario já não existiria mais, um outro homem, um outro imperador, um outro rei seria levantado, chamado Ciro, para proclamar, decretar, como um servo de Deus, como um instrumento nas mãos de Deus, o retorno do povo de Deus à sua terra. Então vemos aqui um homem da palavra, que conheceu a promessa de Deus na Escritura, e com base nessa promessa, ele clama ao Senhor, para que cumpra o que prometeu. Então ele é também um homem voltado à oração. Veja, existem muitas orações na Bíblia, dos servos de Deus, principalmente nos Salmos, mas uma das orações mais marcantes é essa aqui, do profeta Daniel, aqui no capítulo 9, do verso 3 até o verso 19. Isso, irmãos, por causa do contexto, né? A situação. Lembre-se, ele era um homem que orava com frequência. Se eu não me engano, lá no capítulo 6, verso 10, deixa isso muito claro, ele orava 3 vezes ao dia. Imagine, nos 70 anos que ele passou lá, ele orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, certamente clamando pela intervenção do Senhor, buscando a presença de Deus. Mas o Espírito Santo fez questão de deixar escrito para nós essa oração dele nesse momento específico. Então, note o contexto em que ele faz essa oração. E observe também o conteúdo dessa oração. Claro, é uma oração tão preciosa que a gente poderia aqui destacar vários aspectos dela, cada palavra, cada frase, mas a gente vai olhar aqui alguns aspectos, de um modo geral, alguns aspectos dessa oração que se aplicam também na nossa vida, que nos motivam também a sermos homens e mulheres de oração. Mas antes de olhar especificamente o conteúdo, né, dessa oração de Daniel, entenda, irmãos, que a oração ela é um aspecto importante, não só da vida cristã, mas dentro dos propósitos de Deus. A oração ela tem a sua importância, o seu lugar, dentro dos propósitos de Deus. Qual foi a causa do retorno dos judeus para a sua terra? A promessa divina. Depois de 70 anos, vos visitarei e vos trareis de volta para o seu lugar. E a oração de Daniel e do remanescente fiel foi motivada por esta promessa. Então Deus, ele age na história. Deus cumpre os seus decretos, não somente com base naquilo que ele prometeu, irmãos, mas também em resposta à oração do seu povo. Veja isso. Quando nós oramos segundo a vontade de Deus, quando nós oramos de acordo com as suas promessas, com certeza Ele vai ouvir essa súplica, do seu modo, no seu tempo e para o bem da sua igreja. Pense em algumas coisas, por exemplo. O Senhor, Ele prometeu que o evangelho dele não ia ficar restrito ali em Israel, mas seria espalhado até os confins da terra. Então nós podemos orar por isso. A igreja sempre orou por isso, e isso tem acontecido ao longo dos séculos. O evangelho ele tem se espalhado no mundo todo. Até países que nunca ouviu falar de Cristo, hoje recebe a palavra de Deus. Irmãos, Deus prometeu que, na medida que nós semeamos a sua palavra,
ela não vai voltar vazia para ele. Ela vai cumprir o seu propósito. Claro, de um lado, endurecer o coração do ímpio, mas do outro lado, converter pecadores a Cristo. Então nós podemos orar para que a palavra que é lida, que é pregada, que é ensinada, que é evangelizada por esta igreja, promova e produza frutos na vida daqueles que ouvem, porque Deus prometeu assim. Deus prometeu que o seu filho voltará em glória, com poder, cercado de anjos, e nós podemos orar dessa forma, com base nessa promessa, como o próprio apóstolo João, lá em Apocalipse, ora: Maranata, vem, Senhor Jesus. Então, quando você ora, quando você conhece a sua Bíblia, conhece as promessas de Deus, e ora fundamentado nestas promessas, jamais você será desapontado. A palavra de Deus no seu tempo se cumprirá. Foi isso que motivou Daniel a orar. Deus fez a promessa, e ele suplica a Deus que cumpra a sua palavra, e assim acontece. A oração tem o seu lugar nos propósitos de Deus. Agora, olhando alguns aspectos dessa oração, nós percebemos aqui, irmãos, primeiro, que Daniel, ele se aproxima de Deus com toda a seriedade. Veja, ele tinha esse bom hábito de orar 3 vezes ao dia. Mas ele também tinha os seus momentos especiais de oração, de jejum, como é o caso aqui. Nós lemos no verso 3 que ele se volta para Deus de que maneira? Com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e de cinza. Ele ora com intensidade, com seriedade, de forma específica, talvez um pouco diferente da sua rotina normal de oração, até se humilhando na presença de Deus, com jejum. Pano de saco e cinza, que expressava humilhação, expressava a necessidade de buscar a graça do Senhor. Ele ora com reverência, ele tinha intimidade com Deus, ele ouvia a voz de Deus, Deus falava a ele por meio de revelações extraordinárias, mas ele, apesar de toda a intimidade que tinha com Deus, ele mostra o senso da majestade divina que ele tinha. Pois como é que ele começa a oração? Ah, Senhor Deus, grande e temível. Ele tinha essa visão de um Deus grande e temível, todo-poderoso. É assim que devemos invocar o nome de Deus também, reconhecendo a grandeza dele, o poder dele, como ele é digno do nosso temor e da nossa confiança. Mas o ponto mais evidente, mais enfático nessa oração é a sua contrição, o seu ato de se humilhar e confessar o pecado dele e do povo. É isso que a gente lê aqui, irmãos, a oração de um homem humilde, dominado por uma profunda convicção de pecado. Veja, Daniel, a Bíblia não esconde os erros, as falhas dos homens e mulheres de Deus do passado, mas você não lê no livro de Daniel falando de alguma crítica, de algum erro que ele cometeu. Ele era pecador também, mas não há. Mas note, irmãos, como Daniel, ele se junta ao povo, como ele se coloca também como um transgressor, como um pecador, porque é isso que a presença de Deus faz, ela nos humilha, ela nos leva a reconhecer também os nossos pecados. Olha a forma como ele ora aqui: Senhor, nós temos pecado contra ti, verso 8, verso 9, nós temos rebelado contra Deus, não obedecemos à voz do Senhor, deixamos de andar em suas leis, a qual ele nos deu por intermédio dos seus profetas. Sim,
Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Nós não obedecemos a tua voz, ele diz no verso 14. E lá no verso 15 ele ainda diz: nós temos pecado e procedido de maneira perversa. Uma oração de um coração contrito, abatido, quebrantado na presença de Deus. Uma confissão sincera dos seus pecados e de todo o povo, dos governantes e príncipes ao povo comum. Todos tinham pecado contra Deus, se rebelado contra a sua aliança, fechados ouvidos para a pregação dos profetas. E Daniel, irmãos, entende, nós estamos aqui no exílio por causa do nosso pecado, da nossa idolatria. Deus está agindo com justiça ao nos castigar, porque ele diz no verso 7, e no 14, o Senhor é justo em todas as suas obras. Ao Senhor pertence a justiça e a nós a vergonha. Ele reconhece, irmãos, que aquele castigo também era o cumprimento de uma promessa divina, de uma promessa que já tinha sido dita a Moisés lá atrás, que se o povo transgredisse os mandamentos do Senhor e virasse as costas para Deus para cometer a idolatria, um dos castigos seria que Deus ia levantar um povo de uma língua que eles não conheciam para trazer juízo. Deuteronômio 28 e 29. Então, isso aconteceu. Daniel experimentou isso, fez parte desse contexto. E agora ele tem a certeza de que esse mesmo Deus que é fiel para cumprir o juízo, também é fiel para trazer a restauração que ele mesmo prometeu. Portanto, ele ora dessa maneira, com seriedade, com reverência e contrição. Mas também ele ora confiado na misericórdia de Deus. Verso 4 ele diz: Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam. Ele tinha consciência da grandeza, da majestade de Deus, da justiça de Deus, mas também que esse Deus era infinitamente cheio de misericórdia, compassivo. Ele vai dizer aqui no verso 9, ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Lá no 18, no final da oração, ele diz: Senhor, nós lançamos as nossas súplicas perante a tua face, não confiado em nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. É assim também que nós devemos nos aproximar do nosso Deus, crendo, confiando que esse Deus que se ira contra o pecado dos homens e castiga esses pecados, como nós ouvimos a dura mensagem hoje pela manhã, ele também tem prazer em perdoar pecadores. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas em que este se arrependa dos seus maus caminhos e viva. É assim que Daniel ora. Ele também se achega a Deus com pedidos específicos. Não é uma oração generalizada, mas ele suplica a Deus que realmente remova a sua ira do seu povo. Ele diz: aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, verso 16. Verso 17 ele diz especificamente sobre o templo, sobre o teu santuário assolado, o templo que tinha sido destruído. Faze resplandecer de volta o teu rosto, traz de novo a tua bênção. Verso 18, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome. Então é uma oração específica.
olha para o teu povo, restaura a tua igreja, contempla a nossa desolação e vem, não te retardes. É assim que ele ora. Mas há um outro aspecto aqui também, meus irmãos. Ele usa argumentos para importunar a Deus, para alcançar o favor de Deus. Assim como Moisés, antes dele, lá atrás, tinha apresentado algumas razões convincentes a Deus, pelas quais Deus deveria ouvir a sua oração, Daniel faz a mesma coisa. O que é que ele se lembra? Ou melhor, o que é que ele traz de volta à lembrança para Deus? Claro que Deus não tinha esquecido, mas ele traz isso na sua oração. Ele lembra de um fato histórico muito importante para o povo de Deus, que foi a grande libertação do cativeiro egípcio, lá atrás, por meio de Moisés. É no verso 15 aqui, deixe-me ver aqui para os irmãos. Olha como ele argumenta com Deus. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. O que é que ele está querendo dizer, irmãos? Fazendo essa recordação na sua oração. Ele está dizendo: Senhor, tu já fizestes grandes coisas no passado. Tu já atuaste com poder para libertar o teu povo de um cativeiro lá atrás. Não podes fazer o mesmo de novo, novamente? Libertar o teu povo que pertence a ti mesmo? E assim ele começa a argumentar com Deus na sua oração, dizendo: Senhor, não é um povo qualquer que está desolado, não é uma cidade qualquer que está destruída, não é um templo qualquer que está em ruínas, é aquilo que te pertence, é aquilo que é teu mesmo, é o teu povo, é a tua cidade, é o teu Deus, é o teu templo, melhor dizendo. E ele chama a atenção principalmente para o templo, no verso 17, né? Ele diz: é o teu santuário que está assolado. Então age, traz a bênção de novo, por amor do teu nome. Não era por causa do povo em si mesmo, irmãos. Não era primeiramente por amor do povo em si mesmo, porque eles não mereciam. Eles mereciam perecer no juízo do cativeiro por causa da sua idolatria. Eles perderam o favor divino, eles se rebelaram contra Deus. Mas ainda assim, no meio daquelas nações ímpias e pagãs, eles carregavam sobre si o nome de Deus. Veja que a preocupação de Daniel aqui, mais do que o retorno do povo em liberdade, é que o nome de Deus seja honrado, exaltado. É que as nações não continuem debochando do nome de Deus. Ah, é o povo de Deus, escravo de outras nações? Não. Então ele deseja que o nome de Deus seja glorificado na restauração, por meio da restauração de Israel. E ele encerra clamando, né, intensamente, no verso 19, dizendo: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, por amor de ti mesmo, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Irmãos, qual foi a última vez que nós suplicamos a Deus com essa atitude? Porque esse é o tipo de oração que Deus atende.
Se nós desejamos ver Deus agindo, atuando, nos visitando com poder e graça, na nossa vida pessoal, na nossa casa, no meio da nossa igreja e na nossa comunidade, nós precisamos aprender a orar a Deus, fundamentado naquilo que Ele mesmo nos prometeu em Sua palavra, nas Suas ricas promessas, crendo que Ele, no seu tempo, agirá em nós e através de nós, para glorificar o Seu nome e redimir o Seu povo, edificar a Sua igreja, cumprir o Seu bom propósito no meio do Seu povo. Quero encerrar, irmãos, com 3 aplicações que esse texto nos traz, essa oração maravilhosa do profeta Daniel nos ensina. Primeira coisa, a soberania e a fidelidade de Deus nos encorajam a orar com confiança. Aquela pergunta, que as pessoas fazem, se Deus já sabe por que orar, se Ele é soberano, se Ele vai agir do seu jeito, segundo o seu propósito, por que orar? De que adianta eu buscar a sua face? Uma pergunta dessa para Daniel, ele responderia da seguinte forma: é porque Deus é um Deus soberano, é por causa disso que eu vou orar. É porque Ele vai cumprir a sua palavra, é porque Ele prometeu que vai ser assim que eu vou orar. Irmãos, foi exatamente quando Daniel leu a Escritura e viu ali, enxergou ali pela iluminação do Espírito Santo, o plano de Deus de julgar a Babilônia e restaurar Israel, que ele foi levado à oração, motivado a orar. Exatamente porque o Deus soberano prometeu resgatar Israel, que ele derrama o seu coração diante de Deus. Essa é uma lição encorajadora para cada um de nós. Muitas vezes nós falhamos em deixar de orar, em negligenciar a própria oração. É um erro, é uma falha. Mas também quando nós não sabemos como orar, irmãos, e de fato nós temos essa fraqueza. Paulo diz isso lá na Romanos 8, ele diz que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, porque a gente não sabe orar como convém. E dependendo da circunstância em que a gente se encontra, talvez no momento de crise, de aflição, de luta, e a gente fica perturbado em nossa alma, a gente pode cair nessa tentação de não orar e às vezes não saber o que orar. Mas é exatamente nessas horas, irmãos, que nós devemos voltar os nossos olhos para a Bíblia, contemplar as promessas de Deus nela e orar fundamentado nestas promessas. Pense em algumas coisas, eu até já falei na pregação aqui algumas delas. Mas, por exemplo, Deus, Ele prometeu terminar em nós a boa obra que Ele iniciou. Preguei há pouco tempo sobre isso, Filipenses 1,6. Ele prometeu isso. Então, nós devemos orar para que Ele realmente cumpra a sua boa obra em nós, de nos santificar, de nos fortalecer a fé e nos aperfeiçoar para a glória. Cristo, Ele prometeu nos dar a sua paz, uma paz diferente daquela que o mundo dá, que é uma paz ilusória e passageira. Essa é a promessa de Cristo: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu dou a vocês. É a promessa dele. Então, quando você se sentir perturbado, aflito, ansioso no meio das suas dificuldades e lutas da vida, ore por paz. Clame por esta bênção de Deus, baseado nessa promessa: Senhor, concede-me a tua paz. Tu prometeste na tua palavra. Eu estou aflito, eu estou passando um momento difícil. Enche-me da tua paz, Senhor. E você vai experimentar isso. Essa paz que excede todo o entendimento.
Irmãos, Deus nos deu filhos, e Ele prometeu que quer ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. O batismo é uma lembrança disso, e nós podemos sim clamar, suplicar, invocar a Deus pela salvação dos nossos filhos, para que eles se voltem para o Senhor, e confiem em Deus, e andem com Deus, e se voltem para Cristo. Então você pode orar fundamentado nessa promessa do batismo, principalmente se você tem um filho desviado do Evangelho, fundamente-se nessa promessa e ore, clame a Deus, porque Ele pode agir no seu tempo. Ele prometeu salvar muitos pecadores, acrescentar na igreja muitos que ainda serão salvos. Nós não sabemos quem são, é Ele quem conhece os que lhe pertencem, mas isso deve nos motivar a orar fervorosamente, a evangelizar os ímpios, a clamar e suplicar pela redenção dos nossos familiares, vizinhos e amigos que não conhecem o Senhor. Nós podemos suplicar, porque Ele prometeu que uma multidão enorme o louvará na eternidade. Ele prometeu fazer deste mundo um novo céu e uma nova terra, enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele prometeu que no novo céu e na nova terra não haverá mais pranto nem dor. E nós podemos orar por isso. Senhor, venha o teu reino em sua plenitude, para que possamos desfrutar da alegria da sua presença. Então a soberania, a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas motiva-nos a orar. Guarde essa lição. Se você esquecer tudo desse sermão, guarde pelo menos isso. A fidelidade e a soberania de Deus em cumprir as suas promessas motiva-nos a orar. Segunda lição: concentremos, irmãos, as nossas orações em favor do povo de Deus e do reino de Deus. Veja, Daniel aqui não está orando pelo seu conforto pessoal, por sua proteção pessoal. A preocupação dele, a prioridade dele era orar pelo povo de Deus e pela causa do reino de Deus. Claro, eu não estou dizendo que é inapropriado você orar pelas suas necessidades, não. Paulo vai dizer isso lá em Filipenses, acho que 4, né? Não andeis ansiosos, mas em tudo coloque diante de Deus as suas necessidades, pela oração e pela súplica. Claro, nós oramos pelas nossas necessidades pessoais. Daniel certamente fez isso, mas perceba que a sua oração mostra que ele estava concentrado não no seu sofrimento em si, mas na glória de Deus através da salvação do seu povo. Então isso é um privilégio que nós temos, de orar não somente por nós mesmos, mas interceder pelo povo de Deus, interceder pela expansão do reino de Deus neste mundo, colocar diante dele as necessidades da sua igreja, por exemplo, as fraquezas da igreja, no lugar de criticá-las injustamente, ou no lugar de apenas fazer uma vista grossa ao que está acontecendo, nós podemos clamar a Deus pelas fraquezas da igreja, as nossas próprias e as dos nossos irmãos. É isso que Daniel nos ensina, a orar pelo povo de Deus e orar pela causa do reino de Deus. E a terceira coisa, irmãos, para encerrar, o Senhor responde com graça a oração do seu povo, que é fundamentado nas suas promessas. Ele ouve com graça esta oração. Veja como a oração de Daniel ela é prontamente respondida por Deus. A gente leu até o 19, mas se você lesse a continuação, e principalmente os versículos 20 e 21, perceba como Deus envia um anjo
para se dirigir ao profeta, manifestando aqui a resposta à oração dele. Veja, falava, é Daniel testemunhando, falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, o anjo do Senhor, mesmo que aparece lá na frente a Maria, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. E ele continua falando aqui, nós não vamos ler tudo, mas o ponto é que ele vai falar mais adiante do ungido de Deus, no finalzinho do capítulo, verso 26. O ponto é, irmãos, que Daniel recebeu uma resposta imediata à oração que ele levantou para o Senhor. O Senhor vai ali levantar logo alguns meses depois, no ano 538, o rei da Pérsia, chamado Ciro, que vai decretar o retorno do povo de Deus para a sua terra. Logo depois, algum tempo depois da oração de Daniel, para quem já tinha esperado 68 anos, o tempo se completou, e essa resposta, essa oração de Daniel moveu o coração do maior governante da época, esse homem Ciro, para ser usado como instrumento de Deus. Ele é também chamado de servo de Deus, para cumprir o propósito do Senhor de trazer Israel de volta para a sua terra. Mas esse retorno, esse cumprimento, da promessa, ele foi parcial, ele foi provisório, irmãos. Veja, ele não resolveu o problema central do pecado do povo. O problema do coração rebelde de Israel, que causou o exílio, não seria tratado simplesmente eles retornando geograficamente ou fisicamente para a sua terra. Mas era necessário uma visitação maior da parte de Deus, um livramento maior da parte de Deus, para trazer a redenção. Era necessário a intervenção de um rei maior do que Ciro, para trazer o livramento não da escravidão de homens, mas o livramento da pior escravidão que o ser humano pode se encontrar, o seu pecado e de Satanás. E isso se cumpre, irmãos, por meio de Cristo. Vocês percebem como isso aponta para o nosso Redentor, para o Messias? Veja, o Senhor, ele preservou um remanescente fiel. O povo de Deus não foi totalmente destruído, porque a promessa dada a Abraão é que da sua descendência viria o Messias. Vai se passar 400 anos ainda, mas no seu tempo o Senhor vai visitar o seu povo agora, com este Redentor chamado Cristo, para libertar o seu povo dos seus pecados. Claro que aqueles judeus da época de Cristo, eles tinham essa esperança messiânica, mas tinham ainda uma visão equivocada, terrena, do trabalho do Messias, que era libertá-los do cativeiro romano, que já era o império que dominava na época. Porém, irmãos, Cristo veio, conforme a promessa de Deus, trazer a redenção do pecado, salvação para o seu povo. Que nós possamos assim, irmãos, encorajados com o testemunho de Daniel, ser homens e mulheres da palavra, comprometidos em compreender a Escritura, as promessas de Deus, mas também homens e mulheres de oração, que se inclinam para Deus, que se voltam para o Altíssimo em clamor e súplica,
não duvidando, mas confiando de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na vida do seu povo. Que Ele nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Amém.